Olá, pessoal. A aula de hoje é vibração forçada, né? E para isso, nós temos que ter uma excitação externa com vibração constante. Para isso, nós vamos usar um shaker. E nós já estaremos usando um sistema massa-mola amortecedor, né? Em cima disso aí, a gente vai fazer uma análise no tempo, que a gente já viu, né? Da vibração no tempo. A vibração na frequência, tá? Também usando o sistema massa-mola amortecedor com vibração forçada. Pessoal, então vamos ver aqui a montagem que nós vamos usar para os ensaios com vibração forçada. Nós vamos usar aqui um gerador de função, que vai gerar a função que vai alimentar o shaker, né? Então o shaker ele vai movimentar de acordo com o que esse gerador aqui indicar. Esse gerador ele tem a saída que já vai ser a forma de onda, que vai movimentar o shaker, mas com potência baixa. Então vamos utilizar um amplificador, que ele vai então pegar o sinal do gerador de função, amplificar, e aí sim nós vamos alimentar aqui o shaker. O shaker ele já está acoplado a essa placa, onde nós já temos também o nosso acelerômetro. Vamos ver aqui as configurações de cada equipamento e aí fazer aqui os primeiros ensaios. No gerador de funções, nós podemos escolher o tipo de onda que nós queremos que ele vai gerar. Nesse ensaio nós vamos utilizar senoidal e podemos definir aqui a frequência que ele também vai estar gerando. Aqui no caso nós temos então esse LED indicando que ele está indicando aqui a frequência em kHz. Então aqui, ó, convertendo para Hz, nós teríamos 32 Hz. Nosso shaker ele está vibrando então em 32 Hz. Nós temos aqui também um ajuste fino, aonde no caso podemos mudar, né, aqui de forma mais precisa. O nosso gerador de função ele está ligado através desse cabo BNC ao nosso amplificador, aonde que no amplificador nós precisamos apenas setar aqui o ganho dele. O amplificador aqui então nós temos o controle de ganho, que seria a amplitude que o shaker vai oscilar. Nesse caso aqui nós podemos deixar esse ganho baixo porque a saída do gerador de função já está em um nível, né? E assim também evitar que o nosso amplificador sature tanto a entrada ou a saída. O LED que indica a saturação é esse LED aqui, de status. Ele verde então está funcionando corretamente. Caso o sinal de entrada ou saída exceda, né, os valores nominais aqui do equipamento, o LED ele vai mudar de cor e ele pode ficar amarelo ou então vermelho. Então caso ocorra essa mudança, né, de status aqui do equipamento, nós temos que desligar ele para ele fazer o reset dele. A nossa montagem aqui então ela é composta por o nosso transdutor, o nosso acelerômetro. Esse acelerômetro também ele é uniaxial. O cabo que está então ligando lá ao nosso módulo de aquisição de dados. Esse acelerômetro ele está rigidamente conectado a essa placa. Nessa placa nós temos então conectado aqui por baixo o shaker, esse equipamento aqui então, e nós temos aqui o que vai suportar a placa que está o acelerômetro, é um conjunto aqui, ó, de mola e amortecedor. A base que nós temos aqui então é uma base inicial, então ela tem uma massa maior, né, do que o nosso sistema, visando aí dar estabilidade e não interferir, né, nas nossas medições. Então vamos lá. Entrando no Catman Easy, né, como já foi explicado anteriormente. Então eu estou aqui na tela, verifico se está selecionado o Easy Math. Ok, vou em New DAC Project, né? O módulo já está ligado. Então ele está carregando, né? Vou clicar, muita atenção aqui, ó. Eu seleciono o módulo. Se quiser fazer o teste do flash LED para ver se o módulo está ligado realmente com
o software, eu faço o teste, então ele está piscando, está ok, né? Vou em Connect, estou conectando então o módulo, né? Ele carregou, eu já vou desabilitar, né, as entradas 2, 3 e 4, deixando só a 1 ligada. Ela já está ligada no acelerômetro. Antes de fazer o teste se o acelerômetro está funcionando, eu tenho que configurá-lo, né? Então, eu vou em Sensor, Database. Então, ao clicar lá em Sensor Database, ele vai abrir essa janela, né? Mais Sensor vai aparecer aqui. Você vai dar New Sensor para criar um novo sensor. Rolando a barra de rolagem aqui, eu tenho o piezoelétrico Active. Vou dar um nome para esse sensor, né? Então, vou colocar sensor massa mola amortecedor, porque nós estamos trabalhando com um sistema massa mola amortecedor. Aqui eu vou pegar o número de série dele e vou colocar LW174758. Aqui eu coloco o modelo, né? Eu estou tirando aqui da caixinha e conferir que o acelerômetro que eu estou usando é a mesma especificação que está na caixinha, tá ok? Então, coloquei o número de série, coloquei o modelo e agora eu venho aqui nessa aba e vou para a característica do transdutor, que é do acelerômetro. A tensão que é dada nele é em milivolts, eu tenho que transformar para volts. Então, foi dado 9,70 milivolts por G. Eu vou colocar 0,00970 em volts. Aqui eu vou pegar a unidade em G. Aqui, ó, né, que é a medida do acelerômetro. Nominal eu vou deixar em 1, certo? E vou dar Update Sensor. Ele já apareceu aqui, ó, o nome do sensor com a configuração que foi feita, ok? Muito bem. Eu volto lá em Dark Channel e eu vou verificar se o acelerômetro realmente está fazendo a medição do meu sistema, clicando. Eu já desabilitei os outros canais, deixei só o canal 1. Vou clicar em Live Update. Eu percebo aqui que o acelerômetro está fazendo a medição e jogando para o canal 1. E aí eu estou pronto, então, para fazer a medição e a análise gráfica. Na aula anterior, eu mostrei que nós poderíamos selecionar o gráfico e depois arrastar o canal. Hoje eu vou mostrar uma outra maneira. Eu posso ir no canal que está habilitado, que é o canal 1, com o botão esquerdo apertado, arrastar para a tela e assim escolher o gráfico, no caso, o gráfico linear. Já vai aparecer aqui o canal onde está sendo feita a medição, né? Eu vou diminuir um pouco esse gráfico e vamos agora fazer a medição em tempo real, fazer a aquisição do sinal. Lembrando que nós estamos trabalhando com um sistema de vibração forçada, né, utilizando um shaker ligado a um pré-amplificador e um gerador de onda senoidal, onde nós vamos variar a frequência de 0 a 100 Hz. Então, eu vou dar Start. Começo a variar, então, a frequência de 0 a 100 Hz. O sistema está fazendo, então, a aquisição, lembrando que aqui no domínio do tempo, né, o acelerômetro medindo em G. E, posteriormente, nós vamos pegar essa medição e fazer uma análise na frequência, que também já vimos em aulas anteriores, usando a FFT, transformada rápida de Fourier. Então, aqui eu dou um stop, vou mandar salvar. Aqui, essa pasta aqui de cima, eu posso escolher aonde que eu vou salvar, né? Então, por exemplo, eu posso salvar no tempo da máquina, né? Em aulas de laboratório de vibrações, mecânica, e posso dar um nome, medições, 24, que é a data de hoje, 24/08 de 2020, né? Salvei, ok? E aí eu tenho, então, já a aquisição no domínio do tempo.
Com essa aquisição no domínio do tempo, eu vou analisar na frequência. Então, eu vou clicar na parte de aquisição de sinais, né, que é na aba superior, vai aparecer uma nova tela. Aqui eu tenho na aba superior análise tools, ferramentas de análise. Eu vou em computation, ele abre uma janela onde eu tenho a opção do gráfico da FFT. Basta clicar no gráfico da FFT, vou dar um nome, né? FFT de um sistema massa-mola amortecedor. E não se esqueçam de arrastar o canal onde está ligado o acelerômetro, né? Para que ele faça a FFT do sinal que foi medido no tempo, a análise na frequência. Feita essa configuração, é importante que que a gente crie essa função. Então, vamos na aba superior, em Create Computations, cliquei, ele já criou na pasta Computations, né, a FFT do sistema massa-mola amortecedor. Feita essa configuração, já está pronto para fazer a análise da FFT. Eu vou em Visualization, na aba superior, né? Mais uma vez, eu arrasto o gráfico no tempo. Ele já está lá, ó, ele manteve a medição que eu fiz. E agora eu arrasto com o botão esquerdo apertado o cálculo da FFT. Então, ele já calculou, na hora que eu criei essa função computacional, ele já calculou a FFT do meu sinal. Percebam que tem aqui vários picos menores e um pico maior num ponto onde provavelmente é a minha frequência natural. Então, eu vou dar um zoom na horizontal, nessa faixa de frequência, exatamente para eu tentar determinar qual é a frequência natural do meu sistema ou do meu sinal. Nós podemos perceber que existe um pico mais elevado, em torno de 110 Hz, existe um outro pico aqui, né? Mas fica claro que a nossa frequência natural gira em torno de 110 Hz. Isso é possível fazendo essa análise na frequência com a FFT. Muito bem. Aqui a gente termina a parte de análise do tempo e na frequência. E agora nós vamos aproveitar a aula de hoje para fazer uma análise de filtros digitais. Então, se eu quiser filtrar este sinal, né? Primeiro eu tenho que ir em Computations, novamente, né? Eu tenho aqui uma janela, que é uma janela que calcula os filtros. Se você passar o mouse, vai aparecer Filter. Clicando nessa janela, né? Eu vou dar um nome, né? Filtro passa baixa, né? Então, vou chamar só de filtro passa baixa. E eu vou arrastar, então, o meu canal 1 do sinal analógico, do sinal no domínio do tempo, e vou determinar aqui, né, qual é o tipo de filtro. Então, eu vou escolher um Butterworth Low Pass, que é um passa baixa. A frequência de corte, então, é a frequência que eu vou escolher, e abaixo dessa frequência, como é um passa baixa, ele vai deixar passar abaixo dessa frequência. Então, a frequência ômega-n, que está em torno de 110 Hz, ela vai aparecer no gráfico. Acima de 150 Hz vai ser cortado do gráfico, certo? Eu vou lá e crio, né, Create Computations, novamente, vai aparecer aqui o filtro, né, já na aba Computation, na pasta Computations. Eu vou em Visualization novamente, né, vou arrastar esse gráfico para cá, né, então, com o botão esquerdo apertado, eu arrasto o gráfico. Aqui eu vou dar uma ajeitada na minha tela, diminuindo esses gráficos para que caiba todos os gráficos na minha tela, né? Então, só um minutinho. Então, aqui eu tenho a filtragem, um filtro passa baixa, né? Não dá no domínio do tempo para perceber muito, mas na hora que eu calcular a FFT desse filtro, né, vai ficar claro que as frequências que o filtro vai deixar passar é abaixo de 150 Hz. E ele vai filtrar acima de 150 Hz, ele não deixa passar. Então, agora nós vamos em Computation novamente, no gráfico da FFT, né? Aqui eu vou mudar o nome, então eu vou chamar de passa baixa FFT,
né? Vou arrastar, aqui é importante eu arrastar o meu sinal analógico do filtro, né? O sinal no tempo para cá. E nesse caso aqui, então, eu já vou criar em Create Computation, ele já vai criar a FFT do filtro do sinal que eu filtrei, né? Usando um passa baixa. Eu venho aqui na FFT que eu acabei de criar do filtro, arrasto, e nós vamos então analisar a resposta do filtro low pass ou passa baixa, né, usando a frequência de corte de 150 Hz. Eu vou dar um zoom na horizontal para que vocês vejam que ele deixa passar as frequências abaixo de 150 e acima de 150 ele está filtrando, ou seja, esses picos que apareciam no sinal original foram filtrados. Agora nós vamos mudar. Nós vamos agora usar um filtro passa alta. Então eu venho aqui novamente no módulo do filtro, né? Eu vou calcular um filtro passa alta, né? Ou high pass, né? Vou escolher o canal, que é o meu sinal original, sinal no domínio do tempo, né? Aqui eu vou selecionar o filtro passa alta. Vou colocar para ele deixar passar acima de 150 Hz. Então, na hora que nós plotarmos o gráfico na frequência da FFT, aquela frequência natural em 110 Hz, ela vai ter que desaparecer. E vão aparecer somente as frequências acima da frequência de corte, que é 150 Hz. Muito bem. Feita essa configuração, então, frequência de corte 150 Hz, é um passa alta, vai deixar passar acima de 150 e filtrar abaixo de 150. Vou em Create Computation, ele já criou, né, esse filtro, vou em Visualization, né? Então, eu vou deletar esse passa baixa por uma questão só de espaço, tá, gente? Aqui na tela. Então, estou deletando e agora eu venho e pego o filtro passa alta e mostro ele no domínio do tempo. Para ver se realmente ele filtrou, né, deixou passar acima de 150 Hz e filtrou abaixo de 150, nós temos que calcular a FFT. Então, eu vou em Computation novamente, no gráfico da FFT, né? Então, aqui, em vez de ser passa baixa, vai ser passa alta, né? High pass. Já vou arrastar o canal que eu gerei esse filtro no domínio do tempo para cá, certo? Vou em Create Computation, ele já criou a FFT desse filtro passa alta. Volto em Visualization e arrasto, então, a FFT do filtro passa alta para cá. Vou dar um zoom na horizontal e vocês observem que... só um minutinho. Esses picos que aparecem são os picos que ele... Deixa eu só voltar aqui o sinal original. Esses picos que aparecem são essas frequências aqui, acima de... Ele filtrou em 110, ele atenuou o sinal. Dá para observar aqui que a amplitude diminuiu, né? Diminuiu bastante. Aqui a amplitude era 0,5, agora está 0,033, mais ou menos. Então, ele atenuou esse sinal da frequência natural, ele não chegou a tirar o sinal todo, e deixou passar as frequências acima de 150 Hz. Ok? Então, isso é um filtro passa alta, deixou passar acima de 150 Hz. Vamos agora usar um filtro. Vou deletar aqui esse filtro, que nós já analisamos, e vou agora usar um filtro, clicando aqui no filtro. Vamos usar então, em vez de passa alta, um band stop, ou seja, ele é um limita-faixa, ele corta as frequências dentro da faixa das frequências de corte. Ele vai me pedir duas frequências de corte.
dentro dessa faixa, dessas duas frequências de corte, ele vai cortar o sinal, tá? Então, vou dar aqui stop band, né? Do sistema massa, mola, amortecedor. Vou arrastar o sinal no domínio do tempo para cá, então é o canal 1 do módulo. Aqui, band stop, então é um limita faixa. Eu vou pedir para ele filtrar entre 80 e 200 Hz, ou seja, eu estou tentando filtrar a frequência natural, o maior pico, que é em 110 Hz, certo? Muito bem. Feito isso, eu vou em Create Computation, ele já aparece aqui, vou em Visualization, arrasto, né, o sinal do filtro limita a faixa, né, ou band stop, e aqui eu tenho a resposta do filtro no domínio do tempo. Eu volto em Computations, vou querer analisar na frequência, então aqui eu vou chamar de Stop Band, SB, né, a FFT do sistema massa-mola, vou arrastar o sinal já filtrado no domínio do tempo, SB, massa-mola, amortecedor, vou criar essa função, né, Create Computation, ela já aparece aqui na pasta, eu vou em Visualization e vou arrastar esse sinal para o outro gráfico. Se eu dou um zoom na horizontal, né, fica claro que ele atenuou bastante esse sinal em 110 Hz, que é a frequência natural, né? A amplitude foi de 0,5 para 0,02, não é isso? E deixou passar essas frequências depois da frequência de 110 Hz, ou seja, ele deixou passar, ele tentou cortar de 80 a 110 Hz e deixou passar as outras frequências. Só um minuto, né? Então tá aqui, ó, né? E o outro gráfico eu estou tirando o zoom dos dois gráficos, tá ok? Então, na verdade, ele limitou a faixa entre 80 e 100. Aqui nós podemos brincar um pouco, né? Por exemplo, eu quero cortar a frequência entre 200 e 400 Hz. Então, eu posso ir lá em Computation, Filter, em vez de ser um Stop Band, eu vou usar um Band Pass, né? Que ele deixa passar a frequência, e aí eu vou determinar a frequência, ele vai deixar passar a frequência entre 200, eu falei errado, não vai cortar, ele vai deixar passar entre 200 e 400 Hz. Né? Então, são as frequências de corte, onde eu estou limitando a faixa de frequência que ele vai deixar passar. Esse, então, é um filtro Band Pass, né? Ou passa-banda, em português. Então, criei aqui, né, o Pass Band. Já posso criar aqui a FFT dele, tá? Então, já vou arrastar ele pro aqui, Band Pass, vou clicar, arrastar o sinal no tempo, né, e criar a FFT. Então, eu já criei os dois ao mesmo tempo. Vou em Visualization, estou deletando o sinal anterior. E vamos agora analisar o filtro Pass Band. No domínio do tempo, eu venho arrasto para esse gráfico da esquerda e na frequência para o gráfico da direita. Observem que, como ele é um Pass Band, e eu coloquei entre 200 e 400 Hz, né? Então, fica claro aqui, ó, que ele está deixando passar só as frequências que estão entre 200 e 400 Hz, olha o sinal original aqui em cima, e está filtrando o que está abaixo de 200 e o que está acima de 400 Hz. Certo? Aqui dá para ver claramente que, na verdade, ele pega esses picos, que aqui parecem pequenos, são esses dois picos. E essa frequência em 110 Hz e todas as outras frequências foram filtradas. Tá ok? Então, com isso, o objetivo dessa aula, além de mostrar
a vibração forçada e o shaker, né, um sinal senoidal excitando o sistema, foi trabalhar também com a parte de filtro digital, que é uma novidade que entrou na aula de hoje, ok? Ao terminar as medições e a análise, o arquivo foi salvo numa pasta e se eu quiser abrir esse arquivo após salvo, né, eu vou no arquivo que eu salvei, vou clicar 2 vezes, ele já vai abrir o Catman Easy, né, já com toda a configuração, medição, parte gráfica, tudo que foi feito. Então eu vou dar Remind Me Later, ele está entrando no Catman Easy. Aqui vocês percebam que está toda a configuração que nós fizemos anteriormente. Se eu for em Visualization, estão os gráficos, tudo gravado, certo? A partir daqui, vamos imaginar que eu queira fazer uma análise no Excel. Essa também é uma outra opção que eu posso utilizar. Se eu for aqui na aba superior, em Data Viewer, eu tenho aqui a configuração do lado esquerdo de todos os gráficos e análise que foi feita. E eu quero copiar os dados coletados pelo acelerômetro no domínio do tempo. Então eu venho aqui nessa pasta, Test Data, clico no mais, vai aparecer o caminho que foi salvo, clico novamente, e aqui, quando eu clicar 2 vezes no canal 1 do módulo, né, percebam que do lado direito vai aparecer as medições feitas pelo acelerômetro e o gráfico no domínio do tempo. Se eu clicar aqui, na parte do meio, onde estão as medições feitas pelo acelerômetro em G, eu posso copiar esse arquivo para o Excel. Então, eu venho aqui, vou em Copy, na aba superior, em Copy. Ele leva um tempinho, porque foram muitas medições, então ele está carregando com esse arquivo, né? E a partir desse arquivo que eu copiei, eu vou colocar no Excel e ali eu posso também analisar graficamente. O objetivo de mostrar que pode ser exportado para o Excel é na hora de vocês fazerem o relatório, que vocês vão precisar fazer esse relatório em algumas práticas. Então, o ideal é que vocês façam utilizando o Excel. Dá também para exportar os gráficos, que daqui a pouco eu vou mostrar como exportar esses gráficos como figura para depois colocar no relatório. Isso facilita bastante. Terminou então de fazer a cópia, eu venho no Excel, então já estou com a tela do Excel aberta, clicando na célula e dando Ctrl V, ele já vai carregar com todos os dados de medição do acelerômetro. Então, aqui eu posso inserir gráfico, né, fazer uma análise gráfica desse sinal, enfim, usando o Excel, certo? Muito bem, então isso aqui vai ser bom para o relatório, porém essa parte gráfica, eu só mostrei o recurso do Excel, mas essa parte gráfica, na verdade, nós vamos usar não do Excel, mas das medições feitas no Catman Easy. Então, voltando ao Catman Easy, né, voltando em Visualization, então você vai ter que selecionar cada gráfico separadamente, vai em Visualization, seleciona o gráfico, vai em File, na aba superior, Clipboard, Export Visualization Objects. Aqui, você vai clicar em File, escolher aqui, né, uma pasta para você salvar, tá? Então, eu estou indo lá no Temp, Aulas Laboratório de Vibrações, Mecânica, né? E vou dar um nome para esse gráfico, né? FFT, massa, mola, amortecedor. Perceba que a gravação vai ser feita em PNG, né? E aí, então, eu já vou salvar esse gráfico. Posso salvar também a resposta no domínio do tempo. Então, vou novamente seleciono o gráfico, vou em File, Clipboard, Export Visualization Objects, seleciono a pasta que eu quero salvar, vou gravar tudo na mesma pasta, tá?
Então, massa, mola, amortecedor, lembrando que esse aqui é a resposta no domínio do tempo, tá ok? Para verificar se os gráficos foram salvos, então eu venho na pasta, né? Então vamos lá, voltar aqui em Temp, aulas de laboratório, né? Mac, e aqui eu tenho os gráficos salvos, né? Eu tenho a FFT da massa mola amortecedor. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o gráfico na forma de figura. E tenho o massa mola amortecedor, que é a resposta no tempo, também na forma de PNG, de figura. E isso pode ser usado no relatório, ok? Tanto exportar para Excel, quanto os gráficos do Catman-Easy na forma de figura. Tá? Espero que isso aí ajude vocês na hora de fazer o relatório, ok? Nos vemos na próxima aula, então. Obrigado.